Aleluia. Eu quero dizer que eu pedi a Alex o tema, a música agora, mas se tivesse usado antes, talvez não fosse tão perfeito. No decorrer da mensagem vocês vão perceber, mas foi pelo Espírito que você pegou essa inspiração. Precisamos muitas vezes ficar com a primeira impressão. Os nossos pensamentos, muitas vezes, se não todas as vezes, querem atrapalhar o andar, o caminhar pela fé. E quando nós ficamos com a impressão do nosso espírito, uau! O Espírito Santo, ele está se comunicando com o seu coração. Se você nasceu de novo, você tem essa habilidade. Se ainda não tem, é melhor nascer de novo, porque sozinho nós já vimos que não dá certo, mas com Ele todas as coisas podemos, naquele que nos fortalece. Amém? Então obrigado para vocês, homens e mulheres guiados pelo Espírito. Aleluia. Você está com expectativa para essa manhã? Eu estou, amados. Eu nunca chego na igreja sem expectativa. Pastor, mas o senhor já sabe o tema que vai ministrar. Aí que a expectativa no mínimo dobra. Porque, meu Deus, quando eu estou ministrando, quem está mais recebendo sou eu. Não deixe que somente eu venha usufruir das coisas boas da terra. Não faça isso. Pegue junto e vamos juntos. Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo caminho, estamos com a mesma vitória garantida. Estamos em Cristo. Diga comigo, eu estou em Cristo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu estou com você em Cristo. Aleluia, aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas ou olhar aqui para a projeção. Se você está com Bíblia, confira lá. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3, 5. Eu vou ler até o versículo 11. Então eu vou pedir que a mídia possa ir acompanhando, projetando à medida que eu vá lendo. Amém? Quando tiver aquela imagem preparada, alguém dá um sinal para mim. A imagem já está preparada? Meu Deus, é muita eficiência. Que equipe maravilhosa. Glória a Deus. Eu te aviso logo. Pronto, eu vou colocar o meu cronômetro agora, vai ficar um pouquinho diferente dali, mas eu te aviso logo, eu estou afogueado, viu? Uau! Eu estou animado nessa manhã. Animado com o quê, pastor? Está tudo tão favorável. Não, animado com essa palavra. Essa palavra que é a fonte da minha animação. Não são as circunstâncias. Você abriu em Gálatas capítulo 3, versículo 5. Diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito, e aqui está falando do Espírito Santo, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Diga comigo, Deus opera milagres entre mim, entre nós. Em mim. Diga em mim. Vamos fazer só um quebra-gelo aqui? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você ama ele, certo? Ama ela, mas diga assim: está pensando que é só com você que Deus faz milagres, é? Comigo também, viu? Aleluia. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Palavras de Deus, as palavras de Deus foram: em ti serão abençoados todos os povos, ou como algumas versões dizem, todas as famílias da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga comigo, Abraão era crente. Tem crente aí, tem? Amém. Amém. Aleluia, isso aí, André. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as
escritas, em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Daqui a pouco você vai entender que é para glorificar a Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga comigo: em Cristo eu recebi a promessa, o Espírito Santo. Então, depois dessa afirmação, já poderíamos nos levantar, nos confraternizarmos e irmos embora, porque já está consumado. O que, pastor? Existia uma promessa, que era que recebêssemos o Espírito Santo. Quem aqui recebeu Jesus como Senhor? Quem aqui tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração? Então, todas as coisas que você precisava guardar, já chegou. Mas pastor, e os meus problemas? Aí que nós precisamos compreender melhor. Quem disse que os problemas são seus? Você pode até estar passando por eles, mas não são seus. Quem trouxe esses problemas para você foi você? Ah, pastor, mas foi porque eu cometi alguns erros. A lei dizia que quando você quebrava preceitos tinha maldição. Mas se você se arrependeu, já está lavado pelo sangue de Jesus, então não é culpa sua. Jesus já levou a culpa de todos os problemas que nós mesmos causamos. Ele já levou. Como alguém já disse para mim certa vez, alguns anos atrás, só está na sua cabeça. Porque ele já levou. Aleluia. Há um tempo atrás eu escutei uma ministração, um áudio do apóstolo Bud, nosso saudoso Bud Wright, fundador do Ministério Verbo da Vida, missionário, largou tudo nos Estados Unidos junto com a sua esposa, veio até nós. E a ministração foi uma das ministrações mais poderosas que eu já ouvi até hoje. Fica difícil você comparar alguma ministração, porque como o pastor Adilson Lira já disse certa vez, quando fui elogiar a ministração que ele fez e me abençoou, ele disse, mais ou menos assim, que a importância da ministração, quem define é quem está precisando. Então muitas vezes é porque a outra pessoa que estava ao seu lado não estava precisando tanto. Então a ministração pareceu que nem foi tão boa, mas você estava precisando tanto de ouvir aquilo. Você estava vivendo por algo que precisava ouvir aquelas palavras, e aí você diz, a ministração foi excelente. E a pessoa que está ao seu lado, foi mais ou menos, é porque ele não estava precisando. Porque quem estava precisando sabe. E eu estava precisando ouvir a ministração do apóstolo Bud. Ele estava falando sobre fé como estilo de vida. A ministração dessa manhã, embora seja inspirada pelo mesmo fundamento, mas eu não vou ter a ousadia de colocar nem o mesmo título dessa vez. Posso ter outra vez essa ousadia, mas hoje vamos falar andando pela fé. Então guarda aí, por favor, andando pela fé. Amém? Algumas pessoas vão passando por circunstâncias na vida e são crentes. Estou falando aqui tanto para crentes quanto para não crentes. Estou falando aqui para judeu, para gentil, não é? Quem aqui é judeu? Ninguém, né? Pronto. Quem aqui não tinha aliança com Deus até Jesus Cristo chegar na sua vida? Então você, como eu, éramos gentios. Amém? Então estamos falando para todos os povos, e também quem era gentil se tornou agora da família de Cristo. Então é cristão. Judeu não tem, mas tem outros povos que podem estar aqui no meio também. Quem ainda permanece
afastado de Deus, porque só há uma maneira de você ter comunhão com Deus e Ele habitar dentro do seu coração. É quando você confessa a Jesus como Senhor da sua vida. Muitas pessoas estão rejeitando confessar Jesus porque não querem aceitar uma religião, não quer ser evangélico, não quer congregar no Verbo da Vida, não quer congregar numa igreja evangélica, mas a proposta da pregação não é uma religião. A proposta é um caminho. Aliás, não é um, é o. Só existe o caminho para se chegar a Deus. E pela fé em Jesus, o acesso a Deus é dado através de quê? Um dom de Deus. Deus, Ele derrama sobre nossas vidas a graça dEle. Mas tudo começa pela fé. Diga comigo, tudo começa pela fé. Agora diga comigo, tudo continua pela fé. Pela fé é o início, mas pela fé também é a continuidade. E o fim? O fim é a manifestação daquilo que você espera. Lá no céu, você não vai precisar ter fé. Pastor, porque já vai estar tudo manifestado. A fé é a certeza de coisas que você ainda não vê. Mas se você já vê, não precisa mais de fé. Por isso o justo vive pela fé. O justo não vive pelo que tem hoje. O justo vive pela promessa do que Deus disse a ele. Deus já te prometeu algo nesses dias. Você entende que precisamos viver pela fé? Mas é necessário compreendermos o que é viver pela fé. E o apóstolo Bud estava falando em suas ministrações sobre viver pela fé, viver inspirado pelo Espírito Santo. Então algumas pessoas aguardam ser batizadas no Espírito Santo e depois disso elas leem na Bíblia que é necessário interpretar. Quando for orar em outras línguas para a igreja, é necessário que haja alguém que interprete. Não vamos lá hoje, mas você pode encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 14. Se alguém fala em outras línguas, ora em outras línguas, está se edificando. Mas se for falar para a igreja, pegar o microfone, ou louvando, e cantar eu disse que quem começa em mim continuará, porque eu sou a fonte de vocês, não dependem das circunstâncias, porque eu estou com vocês. Aleluia. E o pastor Bud estava ensinando sobre isso, e quando ele orou em outras línguas, ele fez justamente isso. E ele orou em outras línguas e dando um exemplo, e ele foi explicando. Tudo começa com um passo. Não espere Deus dar tudo para a revelação, a interpretação, que você vai interpretar a oração entre as línguas, para você começar falando. Não espere isso não. Normalmente, Deus nunca faz isso. De fato, eu não vou afirmar que Ele nunca faz, porque Deus, Ele é livre, amém? Deus, Ele tem soberania. Mas se eu for testemunhar sobre a minha vida, aconteceu no início. Eu estava no Rema, no primeiro ano do Rema, eu tinha sido batizado no Espírito Santo visitando uma igreja, o Verbo da Vida, mas fui fazer um centro de treinamento bíblico que é interdenominacional. Na época se chamava Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, mas depois, por estar andando de acordo com as mesmas matérias dos Estados Unidos, foi autorizado chamar o nome Rema. E qual é a ideia? Alcançarmos todo o corpo de Cristo. Com o Verbo da Vida, alcançamos vocês. Com o Centro de Treinamento Bíblico, nós alcançamos com a palavra da fé todo o corpo de Cristo, e cada um vai florescendo e congrega, amém? E a irmã Andréa Calado, professora de uma das matérias, não me recordo agora se foi manifestações do Espírito, mas ela estava falando, quem quer orar em outras línguas e interpretar? Eu estava orando em outras línguas naquele momento, Deus me deu a interpretação, eu fui lá à frente e orei em outras línguas de novo, e Deus me deu a mesma interpretação. E na hora durante anos eu fiquei pensando, eu fui lá na frente porque eu já tinha interpretação. Mas na verdade Deus veio confirmar a mesma coisa, de fato Ele já tinha falado. Por quê? Eu era neném nessa área. Começando, eu ainda nem fluía na interpretação em outras línguas. De fato, depois disso, eu não me recordo de alguma outra vez que eu vim fluir na interpretação de outras línguas. Estamos falando de viver pela fé, amém? Só que tem ministros aqui que precisam ouvir isso. E aí, depois de alguns anos fazendo a escola de ministros, foi que o que eu escutei lá, eu vou ministrar para você aqui, vai ficar mais fácil. Mas naquele dia eu estava ousado, ó.
Naquele dia eu queria, no mínimo, me amostrar. No mínimo, né? Mas estava ousado. Então, Deus vai tratando. Deus, ele não vai esperar você estar perfeito para começar a lhe tratar. Foi em 2003. Eu fui fazer a escola de ministro em 2007. 4 anos depois que eu fui compreender o que é fluir na interpretação em outras línguas pela fé. O que serve para os dons, serve para a sua vida, viu? Amém. E aí eu fui lá para frente e disse, a chave do ministério é o perdão. E dentro de mim não ficou algo um pouco arranhando. Porque a interpretação veio, a mensagem veio, mas o vaso não ajudou muito. O vaso era eu. E aí durante muitos anos eu fiquei sem entender aquilo. Porque como é que eu posso afirmar que só há uma única chave para o ministério? O reino de Deus existem chaves. Jesus disse a Pedro que daria as chaves. Diga comigo, são chaves. A Bíblia está recheada de chaves para o reino de Deus. E naquele dia eu falei a chave, arranhou. Até quando você está imperfeito no entendimento, não se preocupe não, que aqui dentro o Espírito Santo sempre vai falar. E aí depois eu vim compreender que uma das chaves para o ministério é o perdão. Não é a chave, mas é uma das chaves, amém? Se você não anda em perdão, a sua oração não passa do teto. Se você não anda em perdão, se você for colocado no ministério, quando algumas pessoas lhe abraçarem dizendo, pode contar comigo, e depois essas pessoas forem falar mal de você, essas pessoas se desviaram do evangelho, você vai ficar cheio de mágoa, bicudo e vai se desviar. Por isso aí fora tem muitos líderes que se desviaram. Por quê? Passaram a olhar para os defeitos das pessoas e não liberam perdão. Faz assim. Libera toda mágoa, irmão. Libera perdão. Viver pela fé é viver pelo conforme está escrito. E Jesus disse que devemos perdoar. Não é assim? Quantas vezes Jesus devemos perdoar? Até 7 vezes, Pedro disse para Jesus. Você se lembra disso? Ele disse para Jesus até 7 vezes. Alguém já disse, eu concordo, 7 vezes era o nível de fé que Pedro tinha naquele momento. Ele perdoava até 7. Até 7 vezes se você errasse com ele, ele perdoava. Aí Jesus diz para ele, 7 não, 70 vezes 7. Alguém já fez 490? 70 vezes 7, 490. Só que Jesus não está falando de um número, de uma quantidade limitada. Porque quem vive pela fé, não vive limitado. Quem vive pela fé, não está enxergando tudo. Mas ele está em Deus. E como alguém já disse, eu concordo também. Eu vou dizer até o autor, o pastor Humberto Albuquerque falou isso, eu ouvi também Bill Johnson falar sobre isso. Bill Johnson é um pastor de uma igreja nos Estados Unidos, que o pastor Jorge sabe o nome, Bethel, toda vez eu faço isso com ele, Igreja Bethel. E ele falou algo, Deus ele não vai agir fora da sua palavra, amém? Deus ele só age dentro daquilo que ele disse ou diz. Você entendeu isso? Então Deus não vai agir além da Bíblia. Certo? Mas Deus não vai ficar limitado para agir na sua vida ao conhecimento que você tem da Bíblia. Então, talvez você esteja desfrutando de algo que o seu nível de fé lhe trouxe, mas se você continuar em Deus, fica tranquilo, porque o que Ele está fazendo é muito maior do que a tua compreensão. E o melhor, que Ele já foi lá no fim e voltou para te levar até lá. Ou seja, Ele não está nervoso, Ele não está impaciente, Ele não está preocupado. Eu acho melhor e eu creio nisso, que você fique nele, confiando nele. Quem aqui confia em Deus? Quem confia em Deus está andando pela fé. E aí pastor Bud ensinando sobre isso, ele falou, muitos ministros aguardam ter tudo para começar a falar. Isso serve para interpretação de oração em outras línguas para a igreja. Se você está aqui nos visitando e ainda está assimilando muitos ensinamentos da Bíblia, eu quero dizer que você vai estar sempre aprendendo conosco. Amém? Vamos estar aprendendo junto, amém? Mas graças a Deus algumas pessoas nos ensinaram, e porque nos ensinaram podemos ensinar algumas coisas. Então a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas deve orar para sua própria edificação. Porém, se ele orar para a igreja, como eu fiz aqui agora há pouco, então ele tem que interpretar.
Então você que é ministro de louvor, se for orar em outras línguas aqui, de uma maneira clara para todos ouvir, porque às vezes você está orando lá com o microfone para você e está aquele balbuciar, né? Normal. Mas se você pegar o microfone cantando, você ministro de louvor, e ficar cantando, minha canção não é boa. Mas as palavras que eu disse têm uma interpretação. Deus está confirmando o que Ele está confirmando. Eu estou te dizendo, diz o Senhor. O ensinamento de andar pela fé vai te levar para o destino que eu construí para você. Sempre, irmãos, sempre Ele dá interpretação, é impressionante. E aí, se você está no louvor e fala alto, ministro de louvor, então flua pela fé e dê a interpretação. Porque se você não der, algum ministro que estiver sendo treinado por pastor Rodrigo e sua esposa Flávia aqui, né, a começar por mim, né, minha esposa, a começar pelos pastores auxiliares, vamos ter que se levantar e dar a interpretação. Amém? Então, é bom que quem estiver perto já vai se acostumando. Porque se o pastor Rodrigo estiver aqui, normalmente pode ser que ele se levante. Mas se eu não estiver viajando, estiver ensinando em algum lugar, a igreja vai deixar de ser edificada porque eu não estou aqui. A igreja não está limitada a uma pessoa. É a Deus. Não tem estrela no verbo da vida. Agora Cristo faz todo mundo brilhar. Amém? Porque nós espelhamos a glória dele. Então fique você, ministro, preparado. Amém? Estamos falando sobre andar pela fé. E eu estava buscando qual o propósito desse ensinamento para nós. Você já está aprendendo que andar pela fé você não vai ter todas as informações, que andar pela fé você não vai ter o conhecimento de tudo, mas à medida que você vai sendo fiel no que Deus falou com você, Ele vai revelando algo mais. Isso é andar pela fé. Quando Ele fez uma promessa a Abraão, Abraão teve uma postura. E eu gostaria de olharmos um pouco para a vida de Abraão, para que possamos entender mais sobre o que é andar pela fé. Você concorda comigo? Você gostaria de conhecer um pouco mais sobre a vida daquele que é o pai de todos aqueles que andam pela fé? Por que ele é o pai? Porque ele foi o primeiro que ouviu uma promessa de Deus e creu. Antes de existir Moisés, antes de existir a lei, antes de existir um povo judeu, porque só existiam povos que tinham se afastado de Deus, porque Adão e Eva pecaram, então morreram espiritualmente, saíram da presença de Deus, saíram do local que Deus tinha plantado para eles, no lugar de presença, que era um lugar chamado Éden. Deus plantou um jardim no Éden, saíram, e os povos foram se afastando de Deus, mas ficaram de boca a boca, sendo passado tradição a tradição, que existia um Deus. Então eles começaram a tentar voltar para esse Deus, e começaram a inventar religiões. Então faziam ídolos, começaram a construir estátuas de quadrúpedes, de répteis, começaram a adorar a natureza. Então a humanidade começou a inventar muitas religiões que não tem nenhuma novidade hoje em dia, viu? Qualquer religião que você escute hoje em dia aí, que não seja o caminho, já existia, porque as pessoas se afastaram de Deus. Então Deus foi até a humanidade e foi procurar um. Amado, eu creio que ele ficou procurando um bom tempo, viu? Mas chegou em Abraão, e ele disse: em Abraão, Deus já viu você hoje. Tinha que ser alguém que Deus já visse o fim completo. Então provavelmente ele encontrou pessoas que ele poderia contar, mas quando ele viu o fim, ele via que não tinham uma aliança, não permaneciam na aliança. E aqui eu estou trazendo parafraseando para você, porque a Bíblia só deixa claro uma coisa. E aqui vamos colocar a doutrina. A Bíblia deixa clara que Deus encontrou Abraão, amém? Digo eu, não o Senhor, acredito que Deus, como está escrito na palavra, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando verdadeiros adoradores. Então eu creio que ele ficou passando por toda a terra. Mas ele encontrou Abraão. Diga comigo: Deus encontrou um. Uau! Aleluia! Às vezes o pastor fica assim, procurando para encontrar um para aquele departamento. Fala com um, não dá, fala com o outro, não dá, mas ele vai encontrar um, ele vai encontrar. Amém? Então pode ser você. E aí Deus encontrou Abraão, e algo aconteceu. Eu gostaria de olharmos um pouco para a vida de Abraão, para entendermos mais o que é viver por uma palavra que Deus deu para nossas vidas. Vá lá para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4.
Diga comigo, eu vivo pela fé. Oh, glória. Aleluia. Você pode olhar um pouquinho aqui para mim? Tá vendo isso aqui que eu estou bebendo água? Aprendi com minha esposa o nome Squeeze. Tem aqui, corremos com essa visão. Tem escrito aqui. Diga comigo, eu corro com essa visão. Missão Europa. Aqui foi feito para abençoar a missão da Espanha. E uma família dessa igreja, né, representada por 2 irmãs, me presenteou. Então toda vez que eu bebo aqui, eu estou me lembrando da visão. Eu estou me lembrando de alguém lá na Espanha precisando que estarmos orando por eles. Amém? Uau! Então agora quando eu beber água, você vai se lembrar também que você corre com essa visão. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 1. Eu vou pular alguns versículos e vou pedir que a mídia possa ficar bem atenta, que eu vou estar dizendo os versículos. Por enquanto, vamos ler do 1 ao 4. Que pois diremos ter alcançado, o versículo 1, Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Eu vou pedir que alguém da mesa pode botar um pouco mais de retorno, porque eu estou ensinando segunda, quarta e sexta. Eu tenho uma tendência de forçar muita voz quando não me ouço. Vamos lá para o versículo 19. 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, diga comigo, judeu. Ao que está no regime da lei é o povo judeu, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Ou seja, judeu e gentil que creu. Judeu e gentil que creu. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Preste bem atenção aqui em diante. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Diga comigo, não duvidou. Eu continuo para lhe ajudar. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quem aqui acredita que Deus, Ele tem poder suficiente para cumprir o que prometeu? Eu tenho certeza que é todo mundo. O mundo lá fora não duvida quando acredita em Deus, porque tem aqueles que defendem que não acreditam em Deus, mas o mundo lá fora que acredita em Deus não duvida que Ele tem poder. Já percebeu isso? Eles não duvidam que Deus tem poder. Eles até dizem assim: se Deus quiser, eu vou ser curado. Se Deus quiser, eu vou ter um emprego.
Já falei de cura e emprego. Começa a se localizar aí, porque é pelo Espírito que eu estou falando. Se Deus quiser, o meu casamento vai ser restaurado. Se Deus quiser, o meu filho não vai se envolver com drogas. Esse último eu creio que é para todos que não somos pais, viu? Mas não é se Deus quiser. Deus já quer. Isso não é viver pela fé. Crer que Deus pode fazer, mas não aceitar que Ele já fez. Viver pela fé é aceitar que Ele já fez. Qual era a promessa que foi feita a Abraão? Primeiro que a partir da descendência dele, e fala do descendente, uau, a partir da descendência dele, todas as famílias seriam abençoadas. Se você for perceber a descendência de Abraão, você vai chegar a Abraão, teve Isaac, teve Ismael que saiu de perto dele, porque Deus falou com ele, não foi um filho da aliança, foi um filho da escrava, ele quis dar um jeitinho, mas mesmo assim Deus abençoou Ismael, porque Ismael é descendência, foi abençoado, mas não seria a partir daquela descendência. Teve Isaac, teve Jacó, Jacó teve filhos, foram 10 filhos, e aí juntou com mais 2 netos, e aí formaram as 12 tribos de Israel. Uma delas era a tribo de Judá. E a partir de Judá, eu vou dar um pulo aqui para chegar em Jesus, veio o descendente, o leão da tribo de Judá. Antes passou Davi, que era da mesma casa, da mesma tribo, da mesma descendência. E a partir de Davi veio Jesus. José, legalmente falando, aqui na terra, porque Jesus, ele é filho de uma semente dos céus. Ele já existia, mas ele precisava se encarnar. Então Jesus andando na semelhança humana, o Espírito Santo veio e concebeu uma virgem. Então ele veio do céu, diga comigo, Jesus, ele já estava no céu, mas para se encarnar, ele precisava de uma semente. Você para nascer não precisou de uma semente? Jesus precisava, então a semente dele foi dos céus. Mas ele precisava ter uma legalidade para estar aqui na terra. Tinha que vir de alguma família. Senão ele seria o quê? Extraterrestre, é? Você é de onde, meu filho? Do Brasil? Não. Você é de onde? Ah, eu sou de Marte. Não, não tem. Não tinha. Ele tinha que... Eu sou do céu, ali ó. Do céu. Não, ele tinha que ter uma legalidade. E José, né, casado com Maria, ele era descendente de Davi. Então a descendência de Jesus cumpriu a promessa a Abraão. Olhe. Só que havia uma promessa, que todos seríamos abençoados. Só que essa bênção não vem por obras, é pela fé, diga comigo, é pela fé. Tem pessoas que estão pensando assim, se eu for tão perfeitinho, tão certinho, Deus vai me abençoar. Já ouviu falar sobre isso? Isso é a religião. Pastor, o senhor está dizendo que o crente pode viver de qualquer jeito? Não. Aí é outra pregação, meu irmão. Não vai ser hoje que a gente vai tratar isso. Porque tudo que a gente plantar aqui na terra vai colher. Mas o que você tem hoje não é porque você merece. Precisamos entender que quando acordamos hoje e respiramos, a gente não pode abrir a boca para dizer, Pai, obrigado, porque ontem eu não pequei contra ti, por isso hoje eu tenho oxigênio. Não é assim. Ele dá oxigênio até para quem é um assassino, até para quem não acredita nele. O que nós temos hoje não é porque merecemos. Só que o ímpio tem coisas que ele ainda não pode desfrutar. Tem algo que ele não pode desfrutar. E o que é? Vamos lá para Efésios. Vamos passando por Gálatas antes, já que é pertinho. No caminho. Gálatas, capítulo 3, que nós já lemos. Versículo 14. Eu espero que você tenha guardado Romanos. Se não guardou, você vai ver na projeção. Deixa fácil Romanos aí, pessoal, depois, viu? Vamos voltar daqui a pouco. Para que a Gálatas 3, 13. Cristo, diga comigo, Cristo. Eu continuo para ele ajudar. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Tinha um propósito o sofrimento dele. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Uau! Vá para Efésios capítulo 1. Tem que dar uma carreirinha aqui por conta do relógio. Efésios 1.
Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Você será abençoado ou você já é abençoado? Já sou. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Dê um pulo agora para o 15. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Tem um propósito. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, saber o quê? Qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olhe um pouco aqui para mim. Há um chamado para a sua vida. Há uma esperança para a sua vida. Há uma herança para nossas vidas. E há um poder de Deus que está hoje operando em nosso favor. Aleluia. Aleluia. Quando você recebe a Jesus, a bênção está consumada. Tem gente chegando para o evangelho atrás de bênção. O problema é que quando você está atrás de bênção, você está indo para o lado errado. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Está escrito que as bênçãos irão correr atrás de você. Se você vai atrás dela e ela vai atrás de você, você vai ficar que nem aquele cachorro que corre atrás do rabo e não vai sair do lugar. Mas se você olha para Deus, as bênçãos vão lhe alcançar, enquanto você está caminhando pela fé, porque está consumado. Há uma gratidão. Ações de graças é um estilo daquele que vive pela fé. Comece o seu dia dando graças. Inclusive eu quero dar graças agora. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado por essa igreja, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Senhor, eu reconheço a responsabilidade que eu tenho de servir essas pessoas. Pai amado, agradeço a habilidade sobrenatural que vem sobre nossas vidas para alcançar a vida de cada um. Obrigado, Pai, porque só podia ser o Senhor. Aleluia. Aleluia. Somente Ele para te alcançar. Não, de mim não teria muita coisa, mas dele, se eu transmitir o que vem dele, meu Deus, a tua vida não será mais a mesma. Eu tenho certeza que todo aquele que aqui pisar não terá mais o mesmo destino, mas irá ser direcionado para o plano que Deus tem e criou para a sua vida. Eu tenho certeza que aquele que aqui frutificar não vai estar num clube social, mas vai estar ligado a uma visão, vai estar ligado a uma palavra, vai estar ligado a uma unção. Aleluia. O verbo da vida não se resume a isso aqui. O verbo da vida é uma parte do corpo de Cristo. Mas só falando um pouco dessa família linda, estamos ligados a uma diretoria, temos um pastoreio a partir de Campina Grande, no interior da Paraíba. E quando Deus falou isso para um americano, muitos disseram, está louco, como é que você vai sair de São Paulo e fundar a sede lá em Campina Grande? Pois esse louco que começou com 10, 12 pessoas aproximadamente, hoje são 400 espalhados por todo o mundo. Quem vive pela fé, muitos vão achar que você é louco. E aí foi lá para o interior da Paraíba, Campina Grande. E de lá tem uma diretoria a partir do presidente Guto Emery, carinhosamente chamamos ele de Guto. Luiz Augusto Emery, mas chamamos carinhosamente, não é falta de honra. De fato, as nossas vidas não são mais as mesmas desde que somos banhados por esta unção. Aleluia. Temos uma supervisão aqui em Recife, pastor Humberto Albuquerque, que eu considero que a paternidade de Deus, que passa pelo verbo da vida, passa pelo Guto, um caminho que Deus encontrou da paternidade dele tocar a minha vida, vem através de uma paternidade de pastor Humberto, uma paternidade espiritual. Ele não me ganhou para Jesus, eu já era crente,
Mas Deus colocou no meu coração de eu ficar embaixo dessa paternidade. Então, o que eu estou vivendo hoje não é por conta de recompensa do que eu sou perfeito. Quando você for convivendo comigo, você vai descobrir alguns defeitos. A pergunta é: qual vai ser a sua posição perante a imperfeição do seu pastor? Vai ser criticar? Ou vai ser orar? Mas só que se você tiver ligado a essa visão, o que está acontecendo pelo mundo afora, vai acontecer na sua vida. Sabe o que está acontecendo? Teve um irmão que tinha um desejo de uma obra na Inglaterra. E ele foi para a Inglaterra e ele foi trabalhar numa das maiores instituições financeiras, ou uma grande, eu não vou falar maiores, mas uma das grandes instituições financeiras da Inglaterra, sendo muito bem remunerado, e iniciou uma igreja lá. Hoje ele é o supervisor da Europa. Teve outro que foi para o Japão, aqui de Maranguape, ali entre Olinda e Paulista, e ele dizia: vou para o Japão, e anos dizendo: vou para o Japão, anos sem falar japonês e dizendo: vou para o Japão. Algumas pessoas dentro da igreja diziam, já quase que tinha sorriso no canto da boca, quando o irmão dizia que ia para o Japão. Cuidado com esse sorrisinho, que esse sorrisinho no canto da boca seja de alegria mesmo, viu? Não seja de reprovação. Sabe o que aconteceu? O irmão, sem falar japonês, foi para o Japão. Iniciou uma igreja, iniciou outra igreja, tem um rema no Japão. Os filhos falam, um deles, especialmente, eu provavelmente todos, mas um deles eu sei disso, fala fluentemente japonês e está lá a obra avançando no Japão. De Maranguape. Viver pela fé não é viver desassociado, mas é viver crendo nessa palavra, mas ligado. Aleluia, aleluia. Vamos lá para Abraão. Você sabe agora que você já foi abençoado. Abraão, Romanos capítulo 4. Estamos nos preparando para na terceira parte da ministração. Você aguenta um pouco mais ainda? Então se prepare, viu? Porque nesse finalzinho, olha, no finalzinho, pense que às vezes tem uma cereja. Romanos capítulo 4, versículo 19, diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Veja qual é o caminho de enfraquecer na fé, é a dúvida. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você está aqui ainda? A gente não gosta de imitar ninguém não, viu? Mas, deixa eu melhorar isso. A gente tem que imitar toda hora as pessoas não, sabe? Mas às vezes tem umas coisas tão boas que a gente gosta de imitar um pouquinho também. Diga comigo assim: glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Depois você descobre o que é aí, ó. Aleluia. Tem um povo animado. Esse povo animado é tudo que já sabe o que é. Aleluia. Mas você aí atrás pode pela fé se animar também. Depois você descobre. Aleluia. Aleluia. A fé é essa forma de viver, essa maneira de viver, esse estilo de vida. Pode ser enfraquecido ou fortalecido. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos 10. Em Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 21, você vai perceber que quando você inclina os seus ouvidos e recebe as instruções de Deus, você terá vida, terá saúde, terá uma vida boa. Então a fé vem por intimidade com essa palavra, intimidade com Deus, porque Deus e a palavra é um só. Então viver pela fé é viver uma vida de intimidade e de busca. Só recebe fé quem busca. Se você deixa de buscar, você passa a enfraquecer. Começa a chegar dúvida. As circunstâncias têm uma voz, irmão. Chega uma conta desse tamanho e diz para você: você não vai conseguir pagar. Tem uma voz. Você vai ouvir essa voz? Ou vai viver pela fé? Se você é uma conta que você não pecou por fazer aquela conta, é uma conta para sustentar a sua família, Deus já garantiu, irmão. Ele é o Jeová Jireh. Ele é a garantia.
As circunstâncias, se deixarmos de buscar a Deus, a gente vai enfraquecendo, vai ficando com dúvida, vai ficando com tristeza, vai entrando em tristeza profunda, emburaca numa depressão. É isso que muitas vezes crentes estão vivendo. Por quê? Porque tem que voltar a ter uma busca. O melhor lugar para você se recuperar de uma queda é na igreja. Tem pessoas que pecam lá fora ou aqui dentro e saem da igreja. Aleluia. Não precisa se preocupar não, fica tranquilo. É o lenço aqui, fica tranquilo, está no finalzinho da ministração, para não perder. Aleluia. Tem gente que peca dentro da igreja. E sabe o que faz? Sai da igreja. Eu sempre tive uma consciência há 21 anos. Se eu pecasse, ou quando eu pecava, né, que eu não vou lhe contar tudo para você não se desviar. Quando eu pecava, aí que eu ia para a igreja, irmão. Chorava, me ajoelhava, louvava. Então eu podia até ter pecado, mas eu não me enfraquecia na fé. Por quê? Me arrependia rápido. 98, 99, 2000. Quando chegou em 2001, há 18 anos atrás, eu disse, Senhor, eu não quero mais isso não. Uma hora eu estou fervoroso, a outra hora eu estou com pecado de estimação. Só eu, ninguém mais aqui. E eu disse, enche-me do teu poder. Quando foi em 2002, eu encontrei uma colega da faculdade, ela me apresentou uma igreja chamada Verbo da Vida. Hoje essa colega é minha esposa, né? Há 16 anos. E lá naquele ministério, perguntaram, queres receber o batismo do Espírito Santo? Uau! Você quer receber mais de Deus? Eu nunca neguei mais de Deus, amado. Sempre buscando, sempre busque. Abraão buscava, recebeu uma promessa aos 75 anos de idade. Serás pai de uma numerosa multidão. 75 anos. A esposa é estéril. Eu tenho 41, Flavinha tem 50 e quantos, amor? Não, eu sou mais velho. Chegou aos 75 anos e a mulher estéril. Um filho, uma descendência numerosa. 76 anos, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Você só de escutar está cansando? Quanto mais o homem está vivendo, ano a ano. Mas ele não enfraqueceu na fé. Não. Ele dava glória a Deus. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Né? O português tem que ser bonito para a internet. Não é assim? Romanos capítulo 4. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Qual era a maneira que Abraão se fortalecia? Agora tem alguns crentes, inclusive eu no passado, que eu achava que glória a Deus era estar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é o que está falando o texto. Isso é muito bom, amado. Isso é muito bom, lhe deixa animado, porque você está louvando a Deus, lhe enche do Espírito. Só a gente está falando isso, glória a Deus, está lhe enchendo. Cada glória a Deus é um gole. Pode ver quem dá muito glória a Deus, tudo sorrindo. Agora tem um povo que não dá glória a Deus e fica um pouco mais calado. Mas é porque não bebeu ainda. Quando o bebê do Espírito fica embriagado, aí fica... É só por conta disso. Glória a Deus. Então, quando você dá glória a Deus é bom, amém? É um gole do Espírito. Aí vão inventar, o pastor está lançando a doutrina. A doutrina do gole. Não é isso, você que está me ouvindo pela internet... Quando você dá glória a Deus, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, com hinos, cânticos espirituais, louvor. Então quando você está dando glória a Deus, você está louvando a Deus. Então se você está louvando, você está se enchendo do Espírito, conforme está escrito, amém? Amém. Você entendeu agora? Amém. Amém. Mas o glória a Deus que está falando aqui, Abraão não se enfraqueceu pela dúvida, mas se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. O glória a Deus é o seguinte, aos 76 anos, alguém perguntava, Abraão, tem algum filho? E ele glorificava a Deus porque ele via numerosa multidão. Eu creio até que ele não falava nada. Às vezes a gente acha que tem que falar toda hora, né? Você precisa falar só quando tem uma palavra, mano. Mas eu creio que ele andava pela terra e dizia, ser pai de numerosa multidão. Haha, pai de numerosa multidão.
pai de... Primeiro que Deus mudou o nome dele, de Abrão para Abraão. Abraão já é pai de numerosa multidão. Então Deus dizia para um homem sem filho nenhum: ei, pai de numerosa multidão. Ô Deus, está mentindo, é? Está chamando ele de pai de numerosa multidão, ele não tem nenhum filho. Está mentindo, Deus? Não. É que Deus não fala o que vê. Deus fala o que Ele quer trazer à existência. Viver pela fé não é falar a circunstância que você está vivendo. Viver pela fé é falar o que você quer ver. Ah, está muito ruim hoje, não tive cliente, não tive isso aqui, não tive isso, está muito ruim, está muito ruim. Isso aí é se enfraquecendo. Agora você começa, se não chegou cliente até agora, vai chegar mais então. Porque o tempo tá mais curto, então vai chegar mais. Quanto menor o tempo, mais a aceleração vai ser. Jesus está quase chegando, então a aceleração vai ser maior agora. Viver pela fé é isso, não é a circunstância que vai definir. Como é que Abraão glorificava a Deus? Ele olhava para as circunstâncias, mas não se deixava abater por elas. Ele olhava para a falta de filhos, mas não deixava que aquilo mudasse aquilo que ele acreditava. Porque ele confiava que aquele que prometeu é fiel. E o que ele disse assim será. Deus te falou algo? Como é que teremos fé se Deus não falar algo? Como é que Deus vai falar algo para nós se não o buscarmos? Quando nós o buscamos, e não é no culto só não, irmão, é diariamente. Quando você busca em Deus no secreto, que você tem intimidade, Ele te fala algo. Começa geralmente por dentro, uma imagem de algo que você está sonhando, desejando. Pronto, Deus falou. Deus falou. Aí agora você pode ter fé naquilo que Deus falou. Precisa ter intimidade para ter uma fé que traga resultados. É essa busca que vai fazer isso. E não se preocupe, Deus sabe que você não é perfeito. Ele não vai aguardar você ficar perfeito. Viver pela fé é não considerar que as circunstâncias têm uma voz maior do que o que Deus falou. Glorificar a Deus é reconhecer que o que Deus disse, Ele fará. Glorificar a Deus é reconhecer quem Ele é. Então não importa as circunstâncias, eu fico com Deus. Dar glória a Deus é reconhecer que Ele é maior do que as circunstâncias, Ele é maior do que a doença, Ele é maior do que a falta de salário, Ele é maior do que a falta de esposa, Ele é maior, então eu não vou me desviar porque eu não tenho esposa, não vou me desviar porque eu estou sem namorada, não vou me desviar porque eu estou sem emprego, porque Ele é maior, então eu glorifico a Ele, passa um ano, passa dois, mas o que Ele prometeu, Ele fará. O grupo de louvor, por favor. Se levanta. Vai ter que ser uma bem animada. Amado, você chegou aqui e eu sei porque sei. O Espírito está dizendo. Você chegou aqui, existem necessidades a serem supridas. E elas serão supridas hoje. Não espere ver para crer. Creia e verás a glória de Deus. Sabe uma maneira de recebermos tudo aquilo que estamos precisamos? Há um poder disponível no louvor. Viver pela fé é cantar enquanto as circunstâncias ainda não são boas. Viver pela fé é celebrar enquanto a carne está gemendo. Viver pela fé é considerar que Deus, Ele é merecedor. Para um pouquinho agora. Só um pouquinho para. Deus é merecedor de você deixar a sua personalidade de lado, de quietinho, caladinho. Ele merece que você celebre Ele. Ele merece que você deixe de andar limitado às crenças que você tem, inclusive de como se comportar, e se alegrar. Ele merece.
Você pode